Efésios 6, a partir do 18. Amém? Amém. Efésios 6, a partir do 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Amém. Graças a Deus, pode sentar. Eu estou encerrando hoje uma campanha de oração e jejum, buscando armas espirituais, e nada mais conveniente do que revestir-se da armadura de Deus, assim como o apóstolo Paulo aconselhou aqui em Efésios. Eu tenho dito sempre o seguinte, e eu gosto de martelar em alguns textos bíblicos que eu vejo que são de suma importância para esse tempo difícil e caótico que nós estamos vivendo. Paulo declarou lá em Romanos 13, 11 e 12: e digo isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, nós precisamos de armamentos, nós precisamos de segurança que vem do alto para as nossas vidas. Muito obrigado, irmão. Devido ao nosso combate, a nossa guerra, a nossa peleja, Paulo falou a Timóteo o seguinte: ninguém será coroado se não lutar de forma legítima. Ninguém será coroado se embaraçar nos negócios dessa vida. Paulo falou isso para Timóteo. E também ele declarou acerca desse combate. No final da sua vida, tantas guerras e guerras que Paulo teve, ele declarou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, foi um guerreiro valente e, com certeza, se ele aconselhou acerca dessa armadura de Deus, isso é muito relevante para nós como igreja, devido aos limites que nós enfrentamos. E um deles é o próprio diabo. É o próprio diabo que anda bramando como um leão ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos que ter isso em consciência, que a nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e potestades. E nesse sentido, o inimigo é muito astuto, ele é muito sagaz, ele é muito ardiloso, e nós precisamos de revestimento. Portanto, Paulo ele aconselha aqui que nós busquemos esta armadura, que consiste no quê? Consiste, queridos, na verdade, na justiça, na proclamação do Evangelho, na fé, na salvação, na palavra de Deus. 6 peças da armadura. E ele conclui enfatizando que a oração também é extremamente necessária, não que seja uma peça da armadura, mas a conclusão precisa ter a relevante, importantíssima participação da oração. E só lembrando que o mesmo apóstolo declarou lá em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Então nós recebemos armas espirituais para esse tempo e que não são carnais, não tem o respaldo da força do braço, não é do nosso jeito que nós lutamos, mas é com aquilo que vem do alto, que desce do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E Paulo aqui, ele dá um ênfase para que nós oremos em todas as ocasiões, em todas as ocasiões, bem como outros textos. Ele também aconselhou, por exemplo, Romanos 12, 12, ele declarou assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perseverai em oração. Olha o dever da nossa busca constante a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Lá em Filipenses 4,6 ele falou assim: não andem ansiosos, mas busquem continuamente a face do Senhor, com orações e súplicas. Então, nós precisamos orarmos em todas as ocasiões e também estejamos atentos, porque a vigilância faz parte disso. Jesus falou aos discípulos mais íntimos o seguinte: vigiem e orem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. E sempre quando eu me deparo com esse texto, vem exatamente aquela parábola das 10 vírgulas, onde 5 delas nécias ficaram fora. Por causa do que? Vigilância. Dormiram no momento que era para elas buscarem. E nesse tempo, amados, pelo que nós estamos buscando? Eu fiz uma live hoje, cedo eu estava fazendo uma caminhada, e veio no meu coração: pelo que nós estamos buscando? Quais são os motivos reais da nossa busca, das nossas orações, dos nossos clamores? Porque onde está colocado o nosso coração? Jesus falou assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas nós, como igreja, onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? E onde está colocado o nosso coração? Jesus falou assim: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas juntais tesouros no céu. Paulo declarou lá em 2 Coríntios 4,18 o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são efêmeras, são finitas, mas as que não se veem são eternas. Onde está posto o nosso coração? Qual é o motivo da nossa busca? Qual é o motivo da nossa intercessão? Qual é o motivo da nossa súplica? Qual é o motivo? Qual é o sentido da nossa campanha de oração pelas madrugadas? Qual é o sentido do nosso voto? Pelo que Ana fez um voto, que ela não tinha filho, e ela falou assim: se o Senhor me der, é teu. E veio Samuel, e depois disso o Senhor a visitou com mais filhos, mas ela cumpriu o seu voto. Qual é o motivo da nossa busca? Nós precisamos, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, um tempo de guerra, um tempo complicado na nossa nação, nós precisamos nos posicionarmos como cristãos, porque a coisa tende a piorar. Nós ouvimos aquela palavra do pastor João Batista no domingo, e não podemos ser negligentes e indiferentes ao que o Espírito está falando à igreja nesses últimos dias. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, e no entanto, eu poderia condensar toda a mensagem do pastor João Batista
num só texto, em Efésios, no mesmo texto que Paulo apontou a armadura de Deus, voltando um pouquinho no capítulo 5, ele falou assim: vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, buscando a sabedoria, para que verdadeiramente esta sabedoria norteie a nossa vida, para que o nosso coração esteja condizente com a vontade de Deus, e que nós estejamos honrando os princípios e valores estabelecidos por Deus. E não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo recomendou também em Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, ou seja, não deis vazão à carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa noite, obviamente, que nós estamos contribuindo para que o Espírito Santo nos encha, nos visite e continue uma boa obra nos nossos corações. Quem está querendo que esta obra seja efetiva da melhor maneira possível? Então, é necessário que nós estejamos atentos e que perseveremos na oração por todos os santos. Persistência, intercessão, súplica, pelas causas pertinentes e importantes, porque todos nós temos necessidades. E nesse sentido, amados, vale aquilo que Paulo falou lá em Gálatas 6:2, que venhamos nos desprover de todo egoísmo. A palavra diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Então, quando eu oro, eu intercedo, eu coloco meu coração na necessidade alheia, eu sou misericordioso com as necessidades dos meus próximos, aí sim eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu estou levando o fardo, eu estou atentando para a miséria. Quando Deus usa misericórdia para conosco, Ele está atentando para as nossas misérias, e isso cabe a nós também no âmbito horizontal, porque Jesus falou assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Levemos os fardos uns dos outros. É necessário intercessão. Que momento bonito quando nós fazemos o círculo aqui e cada um faz um pedido e você coloca o teu coração na necessidade do teu irmão. E às vezes não é uma causa fútil, vulgar, trivial. Às vezes é colocar aqui acerca de alguém que está com câncer, acerca de alguém que está padecendo necessidade de pão, acerca de alguém que não está bem no seu relacionamento, ou até mesmo uma pessoa, né, que está aí numa vida religiosa embaraçada, achando, né, que o mais importante da vida é aparecer diante, né, de públicos e ficar diante de holofotes. Gente, é necessário que nós tenhamos o nosso coração voltado extremamente para o foco de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que realmente nós oremos uns pelos outros por causas importantíssimas, como igreja estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, igreja a qual as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus. Encerrando, Paulo ele também suplica aqui oração por ele. Ore também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ore para que permanecendo nele eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo não está pedindo oração aqui pelo enlevo espiritual dele, ou porque ele tem um desejo, ou porque ele quer ser satisfeito em alguma situação. Não, ele está pedindo oração
não pelo seu bem-estar, mas por firmeza e fidelidade em continuar proclamando o Evangelho, trazendo a palavra de salvação aos não salvos. Isso tem que ser o nosso foco. Doa quem doer, custe o que custar. Nós, como igreja, temos uma missão, e esta missão é salvação, porque isso é proveniente do coração de Deus. E se nós somos discípulos, imitadores de Deus, como servos do Senhor, como está estabelecido em Efésios 5, primeiro versículo 1 e 2, nós precisamos colocar o nosso coração na missão de Cristo, que é a salvação e a proclamação do Evangelho. Nesse sentido, amados, eu peço oração por mim, porque por onde eu tenho passado, eu tenho pregado a palavra, na verdade. É assim do jeito que vocês têm contemplado, sem balela, sem alisamento de ego, só pregando a palavra, o Evangelho, aquilo que me foi confiado. E eu preciso de ajuda. Eu preciso que Deus levante arame e ouro para se posicionar ao meu lado, porque tem vezes que a situação não é fácil, a peleja é grande, e é por isso que eu fiz esta campanha de oração e jejum, e eu creio que Deus está me abençoando, que Deus está me ajudando, porque quando nós nos apresentamos a Deus buscando essa bênção espiritual para as nossas vidas, pensando em mantermos firmes no propósito, aí sim, com toda certeza Deus nos visita, porque eu não estou pensando somente no meu eu pessoal, mas estou pensando em continuar falando aquilo que me convém falar, aquilo que foi estabelecido por Deus, para que eu fale e para que edifique a igreja. Eu peço a oração dos irmãos nesse sentido, para que continue proclamando o Evangelho com a autoridade de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar.